dia, estamos começando agora mais um quadro Classe Trabalhadora em Debate e nesta manhã recebendo a Flaviana Alves, que é uma das diretoras da CUT e também do Sindisaúde. Seja bem-vinda. Obrigada Larissa pelo convite, esse sindicato parceiro, né, cutista, e juntos estamos aí para fazer as lutas e os enfrentamentos por nenhum direito a menos. Isso. E vamos começar então, Flaviana, falando um pouco da saúde em Goiânia, porque a gente tem acompanhado que é uma das categorias que mais tem feito paralisações. Recentemente teve dos enfermeiros também nas maternidades públicas. Qual que é o motivo? O que tem acontecido na categoria? Olha, em primeiro lugar, a gente tem que entender que há um processo de desmonte do nosso sistema único de saúde em todo o Brasil, mas especialmente na nossa capital. Se a nossa saúde estava ruim há 4 anos atrás, agora ela está péssima. Péssima por quê? Porque não tem concurso público, falta força de trabalho, não tem instrumentos de trabalho, as unidades todas detonadas, né? Unidades fechadas que não terminam a reforma, né? Falta medicamento, falta todos os instrumentos de trabalho para atender bem a população. Então, há um abandono do prefeito Rogério Cruz com relação à saúde pública de Goiânia, né? E aí nós tivemos aí, que você disse, nós temos parte do serviço municipal gerido por fundações e organizações sociais, né? Que no caso, nós temos aí a regulação, que é gerida por uma OS, que é um caos, que é a IDETEC. Temos aí a Fundac, que é a fundação do HC, que gera as nossas duas maternidades, que é a Dona Iris e a Nascer Cidadão, e o Hospital e Maternidade Célia Câmara. Então, o que acontece? Nesse caos, nesse mar de caos, não falta dinheiro, né? O dinheiro chega do Ministério da Saúde, especialmente com o ano de governo Lula, tudo voltou a ser pago, a ser redistribuído, né? E a prefeitura não faz os repasses, não faz os pagamentos fornecedores, não faz o pagamento para as fundações, e tudo se torna esse caos que está aí, né? Então, quais os motivos que os trabalhadores pararam, né? A enfermagem ou os administrativos? É que a prefeitura não repassa pelo contrato da Fundac, né? E a Fundac, como é uma fundação, né, que depende do dinheiro da prefeitura, ela não tem outro fundo, então ela não consegue manter seus compromissos, entre eles o pagamento da folha. Então, ano passado, não é do ano passado, quer dizer, é uma história de desmonte, como eu disse para ti, vem indo e aí agravou, devendo milhões para as fundações, e aí, neste caso, a fundação atrasa os pagamentos, que é um absurdo. E a paralisação, isso é simplesmente para ter o seu ganha-pão, o seu alimento, né? Que é um absurdo isso, você ter que parar para te garantir salário. E nós tivemos também aí paralisações dos agentes comunitários e agentes de endemia. Por quê? Porque o Ministério da Saúde manda o dinheiro para pagar o salário dos agentes comunitários de saúde, que é o piso nacional. E desde janeiro, esse dinheiro, isso estou falando de janeiro, não é agora não, janeiro do ano passado, na conta da prefeitura, e eles não pagaram o piso dos agentes. Então foi preciso fazer greve, foi preciso parar de cuidar da cidade, né, com um seríssimo momento de dengue, né, que a gente vive, ataques de escorpião, que nós vimos ontem em Aparecida, mas Goiânia também tem, e esses profissionais, agentes comunitários de saúde, são essenciais na promoção e prevenção de saúde. E aí foi preciso de parar para que o prefeito pagasse o piso em dezembro, e mesmo assim não pagou a retroatividade. Agora, diz que vai pagar agora em janeiro, a categoria ia parar, mas eles garantiram que vão pagar, então nós vamos ver se vai pagar mesmo a retroatividade, se não, pode correr risco ainda de ter paralisação, né, da categoria, caso não pague. Sim. Então, assim, Larissa, o Goiânia é abandono total, é a pior coisa que tem, se você falar de políticas públicas, é a saúde. Depois vem transporte, que a gente sabe que é um caos em Goiânia, A gente está vivendo a questão aí da Comurg, né? Da limpeza, da Comurg, né? A gestão de Rogério Cruz é a mais desastrosa de toda a prefeitura que já passou, de todos os prefeitos que já passaram, a gente tem na nossa capital. Exatamente. Quando a gente fala de OS, a gente tem um histórico aí de mais de 10 anos que é o sistema que está sendo aqui utilizado no estado, né? Começou com as OS nos hospitais, o famoso UGOL é um OS, né, que administra o hospital, e a gente tem observado que isso é uma coisa bem presente aqui no estado de Goiás,
Infelizmente, é uma forma do governo, da prefeitura, tirar a responsabilidade dela, transferir para uma empresa, e que muitas vezes a gente sabe assim que a empresa, que os donos são os próprios políticos, né? A gente tem esses casos. Então, assim, já fica aquela questão, né? A pessoa está tirando a responsabilidade dela, passando para uma empresa que é dela mesma. Isso mesmo. O Centro de Saúde faz essa luta árdua, né? Desde quando... Podemos começar desde que começou o CRER. O CRER, exatamente, quando veio, na verdade era o OVG, né? Mas aí depois, em 2009, cria a primeira organização social, que é a AGIR, né? Fruto até mesmo da OVG, das voluntárias de Goiás, e começa no CRER. E depois esse modelo, não modelo de qualidade, né? Como diz o modelo CRER, né? De privatização, de terceirizações, de precarização, expande, né? Para todos os hospitais, pelo Hugo, nem tinha o igual ainda, pelo Hugo, pelo HGG, pelo HDT, pelo Materno e etc. Né? E a gente sabe muito bem que este modelo é um modelo que não tem como fiscalizar, não tem interesse de fiscalizar, que igual você mesmo diz, as empresas geralmente são ligadas aos governos, né? Sai governo, entra governo, só muda os donos, são ligadas, né? Na época do Marconi tinha suas empresas, agora na época do Caiado tem as suas, né? Então, não tem concurso, não tem concurso público, pagam-se mal, não paga bem os médicos, credencia pejotização, né? Atrasa pagamento. Quantas vezes a gente viu o Hugo parado, sem limpeza, problemas no UGOL, a fila, que era uma fila presencial antes, mas que todo mundo era atendido, com a UES virou uma fila virtual, né? Aí os hospitais estão bonitinhos, tá limpinho, por fora, como diz aquele ditado, por fora bela viola, por dentro pão bolorento, né? O pessoal não consegue entrar. Quem entra, tudo bem, é bem atendido. Mas por que é bem atendido? Porque ele tem uma equipe que faz, né, com maestria, com amor, com qualidade, com capacidade. Mas muita gente está fora, né, disso. Então não adianta você simular uma qualidade se não é para o acesso. Então nós temos fila virtual enorme, da alta complexidade, né? Faltando, cirurgias, exames complexos, que era obrigação, né, do governo. A gente vive crises aí também no Juarez Barbosa, pessoas que precisam de medicamentos. Nós temos exemplo da Chica, precisa de um medicamento e o Juarez Barbosa não entregou. É sério isso, a pessoa depende daquilo. E N casos que acontecem. Estou dando exemplo da Chica, que é uma jornalista, né? E que tem enfrentado esse problema seríssimo aí. Então, assim, a saúde pública, ela está sendo usada como um comércio. Ela está perdendo seu princípio constitucional. Né? De atender a todos, ali, da universalidade. Da universalidade. Então, ela virou um comércio, ela virou uma relação de negociata. Nem vou falar de negociação, é uma negociata. Isso é muito grave. Nós tivemos a denúncia gravíssima no final do ano do CORA. Não que a gente é contrário à construção do CORA, nós precisamos de um hospital do câncer em Goiás, né? Ainda mais ligado à instituição que está vindo coordenar, que tem expertises, um cuidado da pediatria. Mas um hospital custar 2 bi, né? Nós não podemos aceitar. Então nós fizemos essa denúncia, né, grave, quando a nossa presidente trouxe essa questão que foi aprovada no conselho, fora que os conselheiros soubessem, só pela um membro da mesa diretora, é muito grave. Então, a gente continua denunciando que este modelo de terceirização, de privatização, de compra de serviço, não é o modelo constitucional, não é o modelo. Ele pode sim existir, vai existir, porque é a complementação. A gente sabe que 100% SUS da educação a gente não vai ter, né, ainda não temos essa possibilidade. Podemos nos organizar para isso, porque outros países se organizaram, como o Canadá, a Inglaterra, né, e muitos outros. Mas esse modelo que inverte, que privatiza, igual a gente vê, privatiza a água, privatiza a energia, privatiza... Para que existir? E a gente está vendo o resultado, né? Para que existir Estado, então? Só para pagar imposto? Não tem necessidade. Só para distribuir dinheiro para as empresas e a gente pagar imposto? Então não precisa de Estado, eu questiono isso, né? Para que Estado? Estado foi feito para executar os serviços que sejam essenciais, né? Para a população. E aí é importante até ressaltar isso, a questão da privatização, da terceirização, porque é uma questão que a gente combate muito aqui nos Correios, né? Quantos anos o Correios, os trabalhadores não vêm brigando contra a terceirização, contra a privatização.
no governo Bolsonaro já estava na linha para privatizar e a gente conseguiu fazer com que isso fosse travado ano passado com a posse do Lula. No entanto, a gente percebe que é isso que o governo sempre usa em todos os âmbitos, em todos os setores das estatais. Olha, não está prestando, não está funcionando, os trabalhadores vivem de greve. Vamos vender. Vamos vender porque não está dando. Vamos terceirizar, né? A população, quem nos ouve, os trabalhadores, entender que o papel do Estado, ele é um papel que ele precisa de existir para ele controlar. Então, vender a Petrobras não é o caminho. Vender os Correios não é o caminho. Por quê? Porque a gente perde, né, o controle de um serviço que é essencial, né, de telecomunicações. No caso, a Petrobras, que é a questão do petróleo. Né, a saúde, você fica à mercê, que um dia vão cobrar do governo o que ele quiser, o que eles quiserem, e o governo vai ter que pagar, porque não tem mais um balizador. Né? A educação é a mesma coisa. Então, o Estado, ele tem que existir enquanto executor, sim. Ele é planejador, ele é financiador, mas também ele tem que ser executor. Né? Então, e uma coisa que a gente bate demais é que falta investimento na atenção primária, porque para a saúde, a gente precisa de investir na atenção primária, na promoção e prevenção, a mesma coisa que a gente tem que investir em educação infantil. Vamos investir na universidade? Tem que investir. Mas se a gente não começar lá do berço, lá no CMEI, como é que a gente vai ter cidadãos melhores, né, que cuide da natureza, cuide dele mesmo, que cuide do outro, né? De todo o ecossistema, né? Então, primeiro é isso. E não dá para delegar tudo isso para a iniciativa privada e também não fiscalizar, porque o Estado, que também tem um papel fiscalizador, não cumpre. Por que tem os escândalos da OAS? Por que a gente vê? Porque o Estado não cumpre. Então, não contrata auditores, não faz concurso para auditores, né? Fiscais sanitários que possa ter autonomia, né? Porque se você põe o concursado, ele tem autonomia. Uma pessoa contratada, né? O que a gente ouve dos trabalhadores de OS? Flaviana, eu sei de tanta coisa errada, mas eu não posso denunciar. Eu vou perder meu emprego. Né? E é o alimento da minha família. Sim. Então, quer dizer, e no setor público, nas políticas públicas, a gente não pode ter pessoas amarradas, né? Porque senão aí eu falo muito para o secretário de saúde, todos eles eu falei para o Dr. Sérgio Vence, o atual, que o servidor público nos hospitais, né, que eles tiraram, né, é o olho da secretaria lá. Se ele colocar, mesmo que ele está se considerando, né, incompetente, né, como diz o governo, se considera incompetente para gerir o serviço, mas ele não pode tirar o servidor público disso. Ele não pode, porque a gente é o olho, a gente é o fiscalizador, a gente tem uma obrigação, a Constituição traz isso. Se o servidor público furtar da sua função pública, ele pode ser penalizado, ele pode ser exonerado. Então, eu volto sempre a dizer, embora a gente não concorde, a gestão, toda a execução é possível fazer pelo Estado. Agora, a gente também precisa, Larissa, de aprender a votar. Sim, isso é essencial, porque é uma coisa que a gente também fala bastante aqui com outras pessoas também que vêm participar. Não adianta nada ter colocado um governo de esquerda, um governo que a gente sabe que tem um olho maior para a questão de políticas públicas, de sociedade, se a gente escolhe vereadores, prefeitos que não estão nem aí para isso, né? Com certeza. E a gente tem um desafio esse ano, né? Esse ano de eleições. Tivemos, então, o ano passado, não, quer dizer, o ano retrasado, né, a eleição, ganhamos o governo, né, eu considero ganhamos porque a classe trabalhadora ganhou. Embora alguns trabalhadores não concordem, mas eu friso isso com todos os trabalhadores. A gente ganhou, porque era um retrocesso de 4 anos, aliás, de 4 não, nós podemos dizer desde o golpe, que o golpe contra 2016. A presidente Dilma foi um golpe contra a classe trabalhadora, né? Nós tivemos reforma trabalhista, tivemos reforma previdenciária, tivemos a terceirização, né, aprofundando no setor público, a venda, né, de estatais, o royalties do petróleo, né, aquelas coisas todas do pré-sal, o risco do correio que você falou, né? Sim, tipo, um retrocesso que foram, por exemplo, de 2016 até agora,
menos de 10 22, anos, né? 6 anos. 6 anos, que vão significar aí uns 40 anos de luta. Com certeza, Tudo que a classe trabalhadora ajuda. conseguiu lá na década de 80 até agora, se perdeu tudo. E aquilo que a gente conquistou, além da década, mas assim, os 14 anos do governo do PT, que foi 14 anos de construção para começar. Isso você falou, né? Aí foi em 6 anos uma avalanche, assim, Pronto, né? acabou tudo. Então, mas a gente conseguiu reverter um pouco isso, né? Com a eleição do presidente Lula, né? Com os ministérios na mão de pessoas que têm responsabilidade, né? E qualificação com o Brasil, técnica, e qualificação né, técnica. Mas, infelizmente, a gente tem errado muito ao eleger deputados e senadores, e governadores, e vereadores. Por quê? Porque a gente tem elegido pessoas que não têm interesse pelo setor público, não têm interesse pelo SUS, não têm interesse pela educação, pelo meio ambiente, etc, etc. Né? Só quer vender tudo, a gente precisa aprender a votar. E este ano o desafio nosso é eleger melhores vereadores para a nossa capital, né? Aqui em Goiânia, em Aparecida, que nós estamos aqui em Aparecida, né? Um melhor prefeito que possa realmente pensar na cidade, pensar no setor público, né? Na saúde de Aparecida, que precisa de avançar muito. Muito se avançou devido à gestão de Lula e Dilma. Quem conhece Aparecida antes de 2003, sabe o caos que era. E depois, no tempo do PT, o que foi? A evolução que foi Aparecida em tudo, né? Em tudo. Acho que não tem uma cidade que tem maior desenvolvimento com ministérios da cidade que foi Aparecida. Hoje Aparecida acho que está ano-luz da capital. E, logicamente, em 26, dar continuidade numa gestão de governo federal comprometida e eleger melhores senadores e deputados federais, né? Sim, a população ela precisa ficar atenta a isso, porque é um assunto recorrente aqui na TV do Sintec TGO, falar sobre o governo, o quão foi significativo ter reeleito o Lula novamente, porque a gente sabe que tem esse projeto que apoia a educação, os trabalhadores, servidores públicos, né? Vai ter o concurso unificado aí, pensando em retomar a quantidade de trabalhadores federais, nos órgãos públicos. Porém, a população tem que se atentar que muitas vezes, porque é igual a questão da saúde. As pessoas, o SUS não presta, o SUS é isso, o SUS é aquilo, demora demais, eu que não vou, tenho que fazer um plano privado, tenho que pagar um médico privado. Só que ele não se atenta a essas questões de que o dinheiro tem. O dinheiro tá vindo para a cidade, a gente tá pagando também, sim, né? Mas quando chega ali no finalzinho, nos finalmente, essa verba é desviada. Então, por que será que está acontecendo isso? Onde está o problema, né? E aí, a classe trabalhadora, elas estão sempre apontando isso. Falta muito a população se atentar, querer participar das lutas e querer entender. Porque só ficar falando que o SUS não presta é muito fácil. E aí você pensa bem, né? Todas as vezes que a gente vive um processo de pandemia, né? Ou um processo de agravamento de saúde pública, quem que nos salva? O SUS, né? Quando a gente foi lá no HN1, né? Lá em 2008, 2009. Sim. Né? Aí a gente teve o SUS como um reparo. Agora, na pandemia, né? Sim. Se não fosse do coronavírus, se não fosse o SUS, tinha morrido muito mais de que 700 mil vidas, né? Embora a gente sabe que a morte de 700 mil vidas foi realmente o modelo de governo que estava, né? Tratando ela como uma gripezinha, né? Desviando o dinheiro da vacina. Desviando o dinheiro da vacina, criando substâncias tóxicas, né? No caso da cloroquina, né? Irresponsabilidade, né? Gravíssima com o país, com a vida, né? Então, isso a gente não vai esquecer, isso vai ficar para a história, né? Que um governo que eu considero genocida por isso, né? Brincando com o sofrimento das pessoas, né? Então, isso é muito grave, vai ficar para a nossa história. E eu espero que isso tenha seja uma lição para nós, né? De que a gente possa não querer mais modelos de governo como esse. Como né? foi, né? Como foi, para ter retrocesso. A gente precisa de dialogar mais, de construir mais, né? E esse é o desafio. O Cid Saúde sempre está aí para debater. A gente precisa debater modelo de sociedade. Se nós não trabalharmos o modelo de sociedade, que sociedade a gente quer? A gente quer uma sociedade excludente? Ou a gente quer uma sociedade mais justa, humana e fraterna? Porque se eu quero uma sociedade mais justa, humana e fraterna, eu vou precisar de ampliar a educação pública, eu vou precisar de ampliar a saúde pública cada vez mais, né? Eu vou precisar de cuidar do meio ambiente,
fortalecer a reforma agrária, para que ter alimento saudável. Eu vou ter que ter habitação, né? Eu vou ter que ter sistema de habitação que possa acolher, né, as pessoas que estão em situação de rua, as que são mais vulneráveis. Então, só faz isso um governo que tem um olhar respeitoso pelo ser humano. Sim. Aquele que não respeita o ser humano não consegue desenvolver políticas públicas, né? E para finalizar, Flaviana, quais seriam as principais pautas da classe trabalhadora para esse ano? Continuar lutando para que a gestão pública, né, da saúde, da educação, possa ser realmente de gestão pública, né, para que a gente possa ter a intervenção do Ministério Público, que é o coordenador, o fiscalizador também, né, os Ministérios Públicos, fortalecer, a gente entender que a gente precisa fortalecer esses campos, né, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público estadual ou da União, e porque isso possa acontecer. E, lógico, continuar lutando. Eu acho que é o desafio da classe trabalhadora entender que a gente precisa de reforma agrária, a gente precisa de uma reforma urbana. E outra coisa, dar o pontapé que o Lula fez, que é a valorização do salário mínimo, né? Nós já tivemos, este ano, né, uma valorização, um ganho real. Então, o desafio nosso é continuar cobrando a valorização do salário mínimo, na questão da cesta básica, porque as pessoas precisam de comer, todos nós precisamos de comer, né? Sim. E é isso. Então, e este ano, a CUT vai estar convocando a gente, a marcha da classe trabalhadora, né? Então, acho que a gente precisa de marchar, porque eu gosto de dizer uma frase que o Lula disse uma vez, num congresso da CUT: vence quem maior faz pressão. Ele ainda era governo, antes da Dilma entrar. E depois ele repetiu quando a Dilma estava no governo, bem na época, em 2013, quando começou aquela pressão das ruas. Sim. Ele, olha, se vocês, que é classe trabalhadora, que querem direitos, não pressionar, o capital vai pressionar. Sim. O empresariado vai pressionar. Então, eu quero lhe convidar, você que é da classe trabalhadora, seja dos Correios, seja da educação, seja da saúde, a qual eu estou, servidores e servidoras públicas, vamos lutar. E que a gente possa, cada dia mais, devolver para a sociedade o que ela tem direito, que paga imposto. Então, o desafio é esse, é fazer um serviço de qualidade, mas também exigir que valorize a gente com planos de carreira, que esse é o desafio, né? Com planos de carreira, com salários dignos, né? Para que a gente possa realmente ter condição e dignidade de cuidar de nós. Trabalhar, né? Trabalhar, mas ter dignidade de cuidar da sociedade, como é o dever do servidor público. Isso aí. Muito obrigada, Flaviana, e fica o convite para a gente participar outras vezes aqui e falar sobre outros assuntos. Obrigada, estamos sempre à disposição, né? E vamos junto fazer melhor, um serviço público melhor.